gente, né, fala em memorizar vocábulos estrangeiros, nós estamos falando em duas possibilidades, tá? Numa associação binária. Por que binária? Porque é uma corrente entre o vocábulo estrangeiro e o significado, certo? Certo. Que pode acontecer de abstrato, a palavra estrangeira vai ser sempre uma abstração, para outra abstração ou para uma concreta. Então, por exemplo, pen, para quem não sabe essa palavra, é sempre uma abstração. Então, como pen é caneta, é de um abstrato para um concreto. Então, né, parece aquelas explicação, né, do movimento LGBT, FGH, IJL, MNOPQFZ+, né? Mas não é simples, né? Binário quer dizer duas, pode ser o nome e a fisionomia, a palavra estrangeira e o significado, uma data e um evento histórico, um preço e um produto, ou seja, uma tabela, né? Porque a gente viu nas aulas anteriores como montar correntes. Isso. Então, são listas das mais diversas possíveis. Isso na aula anterior. Poesia, resumos, apresentações, vão ser sempre correntes. Isso. No caso Sim. de palavras estrangeiras, é um binário. Binário, certo? Certo. Só tem um outro copo para. Tá. Então, é um binário. Pois é, não, porque eu parei que me pediu um café e eu. Tá. Mas aí, tá. Dentro do formato binário, você tem várias possibilidades, né? No caso, a fisionomia é concreta, o nome que é abstrato. No caso de palavra estrangeira, o vocábulo estrangeiro sempre é abstrato. Sempre é abstrato, né? Uhum. E o significado, às vezes, vai ser abstrato, às vezes não. Né? Por exemplo, no caso de pen. Pen é abstrato, né? Pen é abstrato. Mas caneta, não. Caneta não é abstrato, certo? Certo. Então, é de uma abstração para uma coisa concreta. Até aí, tudo bem, tranquilo, né? Sim. Tá. Às vezes, é uma abstração para outra. Então, supondo que você não saiba que love é amor, love é abstrato, amor também. Como é que eu decodifico uma abstração? A gente já fez aula disso? Não. São duas maneiras. Talvez vai acumular uma série de informações, né? Então, por exemplo, quando a gente treina palavras estrangeiras, a gente tem que primeiro passar por um básicozinho, né, que envolve aí alguns conceitos de abstrações, né? Para eu decodificar uma abstração, eu posso usar um símbolo ou uma pronúncia. No caso da palavra amor, eu posso imaginar o quê? Um coração. Coração é um símbolo, concorda? Isso. Então, se coração é um símbolo, está decodificado. Eu imagino o coração serve. Mas no caso da palavra love, eu não tenho símbolo. Eu só vou ter o fonema. Está entendendo como é que funciona? Sim. Então, eu vou ter de abstrato para concreto, de abstrato para abstrato, de abstrato, que é fonema, para abstrato de fonema, de abstrato para abstrato, que é símbolo, ou que pode ser usado símbolo. Então, se você dominar esse fator, perfeito. Aí o resto é moleza. Mas vamos ser prático, tá? Me pega aí 10 palavras que você usou a técnica. 10 palavras onde você utilizou a técnica. Pen. Wash. Tá. Wash, por exemplo. Wash, uma palavra fácil para a gente trabalhar aqui. Wash, no caso,
você colocou o que atrás? Lavar. Lavar. Então, o CS seria to wash, né? Mas vamos considerar apenas a palavra, né? Não vamos colocar ela no infinitivo. Tá. Você usou, como é que você gravou essa palavra? Eu fiz assim. Eu peguei um tanto e fui lendo e olhando atrás. Lendo e olhando atrás. Certo? Aí vamos Sim. supor que foi 5, legal. Aí eu separei essas 5 e fiz até ter certeza. Tá certeza, eu colocava mais 2. Aí eu ia. Ah, não sei. Eu olhava. Aí foi indo no. Foi umas Então você 2 horas de brincadeira fez assim, por não sei. simples conferência ou apenas fazendo o famoso repasse. Foi isso? Isso, isso. Então, o que eu diria para você, você não usou técnica nenhuma. Sério? Você fez pelo que a gente chama de memorização espontânea. Qual é o problema da memorização espontânea? É que você vai levar meses, Horas. meses para gravar 2.000 palavras. Quando você chegar lá na centésima, você não lembra mais a primeira. Tá? Então, o problema do método tradicional é que é feito por repetição e anotação. Então, alguns acham que tem que escrever. Não sei se você lembra a tabuada. Sim, sim. Então, na tabuada, quando você ia lá na frente, vamos tomar a tabuada do 7. Aí a professora pedia 7 vezes 7. Aí você ia bem, dizia 49. Aí ela perguntava 7 vezes 4, você demorava, mas dizia 28. E aí ela dizia, né, 7 vezes 3, aí você dizia 15. 21. Aí ela, vou te dar mais uma chance. Pode errar, você demorou nenhuma, mas errou outra. Aí ela falava assim, 7 vezes 8. Quase todo mundo erra o 7 vezes 8, não sei se você sabe. 7 7 vezes vezes 8, 8 é, quando você é quiser deixar uma 56, né? pessoa constrangida, 7 vezes 8 é o que mais erram é o 7 vezes 8. Tá? Eu não sei por É quê. 56? Eu não lembro. É? 56. É. Então, 56. Mas vamos supor que você tenha dito 63. Tá? Aí a professora falava assim: você vai anotar 20 vezes a tabuada do 7 e trazer na próxima aula. Por quê? Porque ela acreditava Aprender por de exaustão ali, verdade, né? de coração, ela acreditava que se você anotasse 20 vezes a tabuada do 7, nunca mais na sua vida você ia esquecer a tabuada do 7. Só Não um era minuto assim? que eu vou fechar a porta aqui, que a máquina começou a fazer barulho. Ok. Então, Só um minuto. esse era um. Pode fechar. Então, esse era um modelo utilizado pelos professores das cátedras, né? Então, até hoje, nós temos os professores catedráticos, que são das escolas religiosas, né? Então, as escolas religiosas até hoje utilizam o modelo cátedrico, né? Catedrático, aliás, né? Então, no modelo propedêutico, acadêmico, não, é diferente, ele é científico, você experimenta de outras maneiras para chegar na mesma resposta, através de raciocínio lógico, que é o método socrático, instituído na primeira faculdade do planeta, que foi onde? Roma? Em Atenas, né? Na Grécia. Na Grécia. Então, ali foi, né, Platão, o fundador da primeira, né, faculdade do planeta, né? Caramba. Filosofia e ciências naturais, onde tinha botânica, matemática, né? E, enfim. Mas, voltando aqui ao nosso raciocínio, esse método aí de escrever é o pior de todos, é o menos eficiente. Não sei se você se lembra também, utilizava-se muito nas escolas, o professor ele tinha uma aula toda pronta no caderno. E ele pegava o giz e anotava no quadro e você ficava reescrevendo para o seu. Como não tinha muita facilidade para tirar cópia naquela época, e muito menos enviar para o WhatsApp, muito menos para o seu e-mail,
os 50 minutos, quase que todos eram consumidos anotando. E os últimos 5 minutos ele conversava alguma coisa daqueles 45 que você ficou lá gastando papel e caneta. Não é isso? É isso. E aí, quando você faltava, né, você pegava o caderno de alguém emprestado. Olha que coisa ridícula. Então, você tinha que ter um caderno, e esse caderno, inclusive, valia nota. Tá? Esse método ele não serve para nada. Os professores se modernizaram com o passar do tempo e faziam a seguinte pergunta quando começavam as aulas: quem aqui tem letra bonita? Então, eu nunca me dei a esse trabalho, porque, primeiro, eu não achava isso honesto, né? E muitas das vezes eu fui reclamar isso na direção da escola, né? E pedia para ir embora, porque eu não ia ficar escrevendo uma coisa que já estava anotado no livro. Entendeu? Era só ler o livro, que o que ele escreveu estava passando no meu caderno, eram pedaços de coisas que já estavam nos capítulos dos livros. Para que eu vou reanotar uma coisa que já está pronta? Então, eu me recusava a fazer isso. Mas tinha sempre alguém com a letra bonita, ou seja, o professor não fazia quase nada. Hoje em dia deve estar diferente, tá? Porque você tem o data show, você tem o projetor, você tem várias ferramentas que você já só coloca. Tá bom, conclusão. O outro método era o método repetitivo, que foi o que você fez aí agora. Tá? Hoje não vai dar tempo da gente entrar nessas nuances do inglês aqui, mas você vai entender um processo que aconteceu com você e foi o processo que você usou para memorizar seus cards, que foi o processo da repetição, né? A leitura e repetição dos itens que você estava tentando gravar. E sistematicamente você ia passando e repetindo exaustivamente. Então, como é que isso acontecia? Provavelmente na sua escola, e esse foi o motivo de você ter feito isso nos seus cards, né? A professora passava 50 questões do capítulo 2 e 3, por exemplo, e dizia: das 50 questões, 10 cairão na prova. Ou seja, para tirar 10 é mole, é só saber as 50. E você passava a tarde e os piorzinhos, à tarde e à noite, e tinha uma turma de preguiçoso que gostava de jogar bola, ficar sem fazer nada, assistindo televisão ou outras coisas que não fazia nenhum dos dois, nem estudava à tarde, muito menos à tarde e à noite. Eu, como ficava com medo de não ter uma boa nota, que eu já tinha um currículo para zelar, ficava o tempo necessário até saber realmente as 50. E fazia isso de có e salteado, ainda pedia alguém para perguntar para mim. Você passou por isso, passou? Foi por isso que você fez desse jeito. Mas você aprendeu 3 técnicas. Quais eram as 3 técnicas? Quais eram as três técnicas? Você lembra? Para memorizar, eu lembro que tem a É, de imaginar, tem imaginar, ensinamento, tem associar associar e e revisar. revisar, É isso. tá? Então, hoje não vai dar tempo da gente fazer isso, mas como eu pensei que você tinha tentado usar pelo menos um pouquinho desses 3, mas você usou aquilo que você aprendeu lá na quinta série, tá? Ficou uma aula super divertida gravada aqui para o pessoal entender, né, como funcionava a educação há alguns anos atrás, né? Então, vai ficar uma aula para o pessoal refletir. Ou seja, que nada disso faz mais sentido hoje, né? Essa metodologia não faz mais nenhum sentido. Hoje nós trabalhamos, de acordo com a ressonância magnética, a tomografia e a neurociência, a gente utiliza imagens.